O tema de hoje, ele é mais para nos trazer algumas exposições a respeito dessa questão da morte, né, em que todos nós iremos enfrentar em algum momento. A gente nasce com um pacotinho, né, um pacotinho de tempo. Mesmo que a gente fique em casa sem fazer nada, né, resolva não fazer nada, o pacotinho ou o tempo, ele vai correr do mesmo jeito. Então, todos nós temos um tempo, né, aqui na Terra, programado. A gente não sabe qual o nosso dia da nossa desencarnação e temos, muitas vezes, medo desse momento, né? O que a gente vai tentar, através do estudo de hoje, é desmistificar um pouquinho o processo para que a gente busque, de alguma maneira, estudar um pouco mais para eliminar de vez as dúvidas referentes a esse processo. Então, eu começo no capítulo 2 do livro Céu e Inferno. Ele trata dessa questão e a gente vai abordar até através de tópicos, né, as razões que levam a pessoa a ter medo da morte. Mas antes eu queria contar uma historinha do livro A Vida Escreve, a psicografia do Chico com o Valdo Vieira. O título da historinha é Medo da Morte mesmo. Hilário Silva, ele tem uma característica de escrita bem parecida assim com o do Humberto de Campos, porque ele nos traz historinhas curtas, pequenas, mas com, né, aspectos da nossa realidade. Então, nos conta Hilário Silva que certa feita havia um médico, Dr. Salles, é um codinome, né, que era espírita, mas que tinha nele esse medo da morte, apesar de espírita, né? E ele havia feito uma cirurgia numa paciente já por 2 vezes e o esposo estava desesperado porque a sua mulher, no processo de gravidez, estava tendo dificuldade com relação ao parto e foi em busca do Dr. Salles. E ao bater na porta do Dr. Salles, ele começa a ter a resistência, né? Doutor Salles, a minha esposa está passando lá por um processo, como o senhor já fez 2 vezes cirurgias nela, eu gostaria que o senhor atendesse, eu consigo aqui dispor um avião, e em 10 minutos nós estamos lá. E aí veio a primeira resistência. Mas como assim? Vocês foram morar tão longe? Avião? Não, avião não. Eu tenho 2 amigos que desencarnaram, que morreram 2 dias atrás porque o avião caiu. Não, de avião eu não entro. E aí o esposo, tudo bem, então vamos de carro, eu consigo um carro, a gente vai de carro. Não, de carro não, essa estrada para lá, para essa cidade é muito perigosa. Inclusive, anteontem tiveram um acidente e morreram pessoas. Não posso me deslocar para essa localidade de carro, não, é muito perigoso. E aí o esposo vai ficando desapontado. Então, um cavalo? Não, de forma nenhuma, um cavalo, como é que eu vou me expor desse jeito? E o esposo, sem saber mais o que fazer, pergunta a ele, então o que o senhor sugere? Olha, da minha parte, eu sugiro que você vá lá e traga ela para cá. Pensa na situação, né? E aí, o esposo já desapontado, vai em busca da esposa, não tem outro jeito. E se desloca para a cidade onde ele morava, coloca a esposa num avião, consegue fretar um avião e traz a esposa até o médico. E, para surpresa dele, ao chegar no local, ele encontra uma grande multidão na porta da casa do médico e um monte de pessoas dentro da casa. E ele, o doutor Salles, eu queria falar com o doutor Salles. Olha, o doutor Salles desencarnou essa noite. Ele, infelizmente, teve um mal súbito, né? Morreu por problemas circulatórios, enfim. Então, não há o que fazer com relação à nossa desencarnação. Ela vai acontecer, queira a gente, mesmo que a gente tenha medo ou não, ela vai acontecer. Então é melhor que a gente conheça o processo. Os espíritos nos dizem que quando a gente vai fazer uma viagem para um outro país, né, a gente busca de alguma maneira conhecer, né, um pouco daquela cultura para não ficar muito deslocado, né? Ou seja, vamos saber quais são os hábitos de alimentação, quais são os cuidados que nós devemos ter, né? Se nós formos até mesmo para um país vizinho aqui ao nosso,
eles têm algumas questões particulares da sua cultura. Então a gente busca o quê? Saber o que a gente vai fazer lá, quais os cuidados que a gente precisa ter. Então imagina se nós formos para um país, né, asiático. Tenho amigos que já viajaram para lá, adoraram, porque a comida é muito diferente da nossa, né? Para não dizer o contrário. Então ele se assustou muito, não tinha, a única salvação dele era o que existia lá, um McDonald's para poder sobreviver. Então, é o que nós devemos buscar sempre. Quais são as causas desse medo? Tá? Quais são as origens desse medo? Primeiro, é a questão do medo do desconhecido, né? Desconhecido porque as pessoas trazem já de longa data essa ideia de céu, de inferno, de purgatório. Isso vem tão enraizado que as pessoas criaram um pavor e não querem nem discutir sobre isso. Com o advento do Espiritismo, ele nos trouxe de forma tão clara, né, a continuidade da vida, através de provas irrecusáveis para aqueles que querem enxergar a continuidade da vida, e temos na doutrina espírita uma quantidade de obras, né, que descreve o mundo espiritual, que descreve esse processo, que nos faria perder esse medo, né, desde que nós busquemos essas informações, porque todas elas estão lá. Esse é um principal motivo, né, um dos motivos, né? Depois nós temos os apegos aos bens materiais e aos títulos, né? Tem muitas pessoas que vivem apegadas às suas questões materiais, né? Então, em hipótese nenhuma, ela vai cogitar de abrir mão do seu carro, da sua casa, né? Do seu título de doutor, de excelentíssimo, né? Se apegam a isso de tal maneira que isso vai causando uma angústia, porque em algum momento ele vai ter que abrir mão daquilo. Não tem como a gente carregar isso para esse novo plano no qual nós vamos nos ser transportados. Instinto de conservação. O instinto de conservação também está lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, onde ele fala que todos nós trazemos no nosso íntimo esse instinto de conservação. Se eu disséssemos agora, né, nós descobríssemos que a casa está desabando, né, todos nós vamos sair correndo daqui. Ninguém quer morrer, né? Por quê? Porque temos dentro de nós esse instinto. O rio está enchendo, vai alagar tudo. Não, vamos ficar esperando o rio encher, alagar tudo e a gente morrer afogado. Vamos fugir. Então, isso está dentro de cada um de nós, esse instinto de conservação, esse instinto de preservação da vida. Então, é um dos motivos pelos quais a gente foge da morte. E a outra questão é a separação dos entes queridos. E aí eu faço um adendo, né? A separação, ela vai ser sempre traumática, dolorosa, mesmo que eu conheça o processo ou não, independente da minha religião. Então eu posso ser católico, espírita, muçulmano, protestante, enfim. Os espíritas sofrem com a desencarnação de um ente querido igual a todos os outros. Não há diferença. Todos nós, de alguma forma, sofremos durante esse processo. Sofremos com a partida de um ente querido. Imaginemos chegar em casa agora e descobrir que uma pessoa que vive conosco desencarnou, né? É um trauma, é uma dificuldade. Todos nós, por mais que conheçamos o processo, há uma dificuldade. O que eles quer dizer aqui é que essa separação, conhecendo o processo, nós entendemos que é um processo momentâneo. Há um afastamento, sim, mas é momentâneo. Por quê? Esse ente querido que partiu, ele não é nossa propriedade, a gente tem que ter isso em mente, né? Partiu por justiça divina, que foi o melhor para ele naquele momento partir, né? Está lá nas leis de Deus, e nós não podemos sondar isso agora. Mais à frente, talvez, nós vamos descobrir por que ele partiu naquele momento, por que ele só tinha aquele tempo de existência conosco. Isso tudo vai ser esclarecido mais à frente. Então, a gente ama os nossos filhos, nossa esposa, a nossa família,
né, os nossos amigos, mas a gente não pode ter um sentimento de propriedade sobre eles, né? São espíritos livres, têm o seu livre-arbítrio, vão seguir o seu caminho e ninguém vai ficar separado de ninguém desde que essas afeições sejam sinceras. Então, se esse amor que eu tenho por quem quer que seja é uma afeição sincera, em hipótese nenhuma eu estarei separado dele, digamos, eternamente, como foi alardeado ao longo dos anos, né? No Livro dos Espíritos, na terceira parte, tem um capítulo inteiro falando só sobre essa questão. E eu trouxe alguns tópicos aqui, só para a gente fazer como eu disse, o assunto é muito vasto, né? E por mais que a gente pudesse fazer um transplante de conhecimento, que isso não é possível, né? A gente não consegue transferir a certeza que eu tenho hoje, né? Ou que alguns têm, que conquistaram sobre essa questão, porque isso demanda estudo, né? Demanda esforço, e à medida que você vai questionando, você vai descobrindo as respostas, você vai consolidando cada vez mais em si essa certeza, né? Certeza essa que nós temos através das manifestações. Então, eu trouxe alguns tópicos para a gente fazer algumas ressalvas, né? Então, nesse capítulo, o Espírito diz, olha, no instante da morte, todos nós retornamos para a nossa pátria de origem. Imaginemos que nós estamos agora numa, sei lá, imensa rodoviária, né? Numa estação rodoviária. Então, você vai ter espíritos chegando e tem espíritos partindo, né? Essa estação que nós estamos aqui, ela não é eterna. A gente está aqui só de passagem, né? Vamos ficar aqui por um breve momento. Alguns ficam um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas vamos embarcar no trem. Uma hora nós vamos ter que embarcar nesse mesmo trem. Uma vez chamado ao outro mundo, conserva plenamente a sua individualidade. Então, através da própria manifestação dos espíritos, né, nós percebemos que as pessoas conservam a sua individualidade, ou seja, havia uma ideia de que o ser retornava para um todo, né, fazendo parte de um todo universal. Isso não existe, né? Ele pode sim participar de uma grande família, pertencer a uma família no plano espiritual, mas ele vai conservar plenamente as suas individualidades e ninguém vira, né, anjo. Conserva os seus conhecimentos, as suas manias, os seus trejeitos, exatamente como era encarnado, né? Ninguém vira anjo, nem vira diabo, e não existe isso, né? A separação da alma e do corpo é dolorosa. O corpo sofre mais durante a vida que no momento da morte. Então, esse processo de desligamento, ele não é doloroso para o espírito. O processo de desligamento, o corpo, né, a gente sofre mais quando estamos encarnados, em função das dores que temos através do corpo, do que no processo de desligamento. No processo de desligamento é como se, sei lá, hipótese, né? Pelo que a gente já conhece. É como se tomássemos uma anestesia e daqui a pouco vamos despertar do lado de lá. Nós vamos ver um caso, que é o caso Dimas, que está lá no livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz com Chico Xavier, e aí a gente vai entender um pouquinho desse processo. Mas não há dor durante esse processo, tá? As pessoas, na maioria das vezes, né, adormecem e o seu processo de despertar depende do seu modo de vida, mas esse período não é doloroso. A alma se liberta com o rompimento dos laços que a mantinham presa. Esse rompimento, ele se dá também de forma gradual, não é um estalar de dedo, né? Na maioria dos casos, o processo demora 1, 2 dias, talvez mais alguns dias, e nos casos mais graves, né, de suicídio, por exemplo, o processo de desligamento ele demora até meses, né? Então, isso varia de pessoa para pessoa. Nenhum desencarne é exatamente igual ao outro, né? O que a gente tem que ver, assim, de uma forma geral, na grande maioria dos casos, acontecem dessa maneira. Mas existem a questão das mortes violentas, né? E aí a gente lembra lá do filme o Ghost, né? O que acontece? Ele toma um tiro e de forma abrupta, né? Ele não sabe o que está acontecendo.
né? E vai tomando consciência disso de forma, né? É uma surpresa para ele, né? Ele não sabe se vai, se fica, parece até uma luz no filme, né? Aí ele não sabe se vai, se fica com a esposa e aquela confusão toda que você já deve ter visto no filme. A sensação que se experimenta no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos depende do que fizeram em vida. Se foram bons, sentirão enorme alegria, né? Se foram maus, sentirão vergonha. Então, a nossa forma de proceder aqui em vida, ela é determinante para o nosso, né, bem-estar do lado de lá, né? Se o indivíduo ele é vicioso, malvado, perverso, né, tem mais tendências, como eu disse, as pessoas conservam exatamente aquilo que elas cultivaram em vida. Então, ela vai continuar e vai se associar ao grupo ao qual ela se afiniza, né? É desta forma que nós temos espíritos que sentem vergonha, né? Outros se sentem felizes, né? Por aquilo tudo que estão descobrindo. Normalmente, reencontra aqueles que partiram, se já não reencarnaram. Todos os nossos entes queridos que já partiram, né, de alguma forma, eles vêm nos ajudar nesse processo, tá? Seja a gente estando consciente ou não. Na maioria das vezes, ou podemos dizer que quase na sua totalidade, reencontramos todos aqueles nossos entes queridos que partiram antes de nós. Como eu disse, todas as afeições sinceras não são rompidas. A consciência de si mesmo vem aos poucos. Passa-se algum tempo de perturbação convalescente, cujo tempo de duração depende da elevação de cada um. Aí é como eu disse, esse período de perturbação que os espíritos dizem que pode durar, aí o perturbação não é um período de desligamento, tá? O período de perturbação é esse processo todo, ele poderia já estar desligado, mas ele continua lá adormecido. Tem espíritos que ficam dormindo, né, por longo período até ter o seu despertamento. Não necessariamente estão ligados ao corpo, né? Às vezes as pessoas cultivam aquela ideia também do, né, morrer para descansar, morrer para descansar. Não existe essa questão no mundo espiritual. Desculpa acabar aí, se alguém tinha essa ideia de que vão descansar quando morrer, não existe. Todo o universo e todos os espíritos trabalham incessantemente. Então, nós tivemos agora um breve exemplo, né, do que seria ficar em casa sem fazer nada, ou ficar lá nas nuvens tocando harpa, né? Então, imagina o tédio que seria na nossa vida se nós tivéssemos que ficar lá tocando harpa. Eu nem sei tocar harpa, né? Então, todo mundo que desencarna vai, de alguma forma, trabalhar. Acabei de dizer aqui que esses espíritos vêm muitas vezes nos ajudar nesse processo de desligamento. Por quê? Porque eles já conhecem o processo, obviamente, e querem também nos fazer as boas-vindas, né? Então, isso é um dos trabalhos que existem no plano espiritual. Então, compreender antes o assunto exerce, está lá no Livro dos Espíritos esse trecho, né? Compreender o assunto exerce grande influência sobre o tempo de perturbação, né? Mas o que realmente alivia a perturbação são a prática do bem e a pureza de consciência. E aí eu vou trazer uma historinha que a gente já estudou aqui uma vez, né? Chama-se Treino para a Morte, do livro Cartas e Crônicas, do Humberto de Campos. Tem um amigo nosso que ele disse que treina para a morte, né? Na verdade, ele fica se colocando na situação. Morri hoje, e agora? O que vai acontecer? O que eu faço? Né? E é uma maneira de imaginar que pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã. Mas perguntaram isso para o Humberto de Campos. E ele, né, de uma forma simples, né, tenta nos fazer alguns apontamentos a respeito dessa questão. Ele diz o seguinte, que quando ele desencarnou, né, mesmo passados 20 anos já no plano espiritual, ele ainda se sente como um indígena, né, que foi colocado no meio de uma universidade para fazer um curso superior, né? Então,
tamanha é a surpresa que ele teve, né? Tamanha é a diferença em relação ao nosso plano. E ele também menciona que não existem hoje, né, por mais que ele traga alguns apontamentos, por mais que a gente conheça o processo, não existem hoje elementos que nos poderiam, digamos, traduzir de forma clara a realidade do plano espiritual, né? Não existem elementos análogos, então falta ainda termos para que a gente pudesse usar como comparativo, para que ele pudesse explicar de forma mais clara, né? Mas ele faz alguns apontamentos com relação os cuidados que nós deveríamos ter, né? Então ele começa falando para a gente se livrar dos maus hábitos, né? Hábitos que a gente cristaliza, né? E que a gente vai ter grande dificuldade quando desencarnar, porque são hábitos que nos escravizam de alguma forma e nos prendem a esse plano material. Então ele começa falando sobre a questão da carne, né? Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. Então ele fala para que a gente vá diminuindo digamos assim, essa ânsia de comer carne, né? Eu que adoro um churrasco, confesso para vocês que é difícil, mas a gente tem que ir de forma gradativa, né? Não vamos dar um salto, porque a evolução também não vai dar saltos, né? O que a gente tem que fazer é de forma coerente, né? Buscando de alguma maneira fazer esse processo sem traumas, né? Então vamos diminuindo aí a alimentação da carne. Por quê? Ele diz aqui: trazer o cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição, né? O lombo de porco e o bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situa muito longe dos nossos antepassados, né? Os índios lá, os tamoios e os caiapó, eles devoravam-se uns aos outros, né? Eles eram rivais. Então isso não nos situa muito longe deles. E aí ele menciona os excitantes largamente ingeridos, que a gente também deveria, né, de alguma forma, se livrar deles. Que excitantes seriam esses? Aqui ele está falando da bebida, né, de uma forma geral. Ele menciona aqui o uísque, né? Então existe, até no próprio livro Nosso Lar, existe lá um problema relacionado à colônia, que foi relatado, de espíritos que porque queriam continuar, digamos, vivendo da mesma maneira. Estavam lá dentro da colônia. E aquilo gerou um processo, uma confusão lá na colônia espiritual Nosso Lar, que é o do livro André Luiz, inclusive já tem até o filme, né? E segue ele: evite os abusos do fumo, né? As angústias dos desencarnados amantes da nicotina, né? Ele sente muita pena, porque a pessoa fica com o hábito do fumo, né? E quando desencarna, não tem mais cigarro. E aí o indivíduo fica numa angústia, não consegue fumar e fica naquele sofrimento. A mesma questão relacionada aos narcóticos. E aí a gente está falando de todas as drogas, né, ilícitas aqui que ele menciona, cocaína, morfina, enfim. As pessoas demoram um longo tempo para se livrar disso depois que desencarnam, porque o processo não é simples, né? O sexo, aí ele fala aqui, guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Então ele pede para que a gente tenha, né, prudência, né, para que a gente seja equilibrado nessa questão. Se você possui, aí ele menciona aqui, né, dinheiro, né, grandes posses, né, e tem a intenção de fazer alguma doação, que faça já, porque a morte está sempre à espreita e a gente pode ser surpreendido. E quando chega do lado de lá, a gente sem esse poder, né, de poder manejar os cheques, né, ele diz que as pessoas parecem como crianças, né, porque há um sofrimento grande, porque não consegue mais, né, controlar aquilo que eles tanto habilmente controlaram em vida. E aí, em família, cautela com os testamentos. As doenças fulminatórias, de novo, chegam de assalto. Você padecerá muitas humilhações. O que acontece em muitos casos, né? A pessoa acumula, às vezes com uma boa intenção, né, de deixar para os filhos, né? E quando vem a morte, né, se você não está com esse processo organizado, é uma guerra muitas vezes na família, né? Quando as pessoas não têm lá um senso moral muito evoluído,
há uma guerra, literalmente uma guerra familiar, e acaba sobrando para quem desencarnou, né? Porque ele vive sendo evocado, falando o nome dele, né? Porque deixou mais para A, porque deixou para B, porque não deixou isso resolvido. E isso é uma situação que gera tormenta para aqueles que desencarnaram. Mais à frente ele diz: ame a sua esposa, seus filhos e seus parentes com moderação. Por que ele menciona isso? Para que a gente não crie esses apegos de forma que isso não vai acontecer, né? De forma que o outro seja minha propriedade. Então a gente ama, mas a gente tem que respeitar que aquele ser tem a sua individualidade, que ele vai seguir o seu caminho, que ele vai fazer escolhas que muitas vezes não é as que nós escolheríamos. E ele teve esse processo particularmente na sua vida, né? Ele percebeu que o que acontece com Humberto de Campos. Nesse livro aqui, ele já está assinando como Irmão X, mas Humberto de Campos, através do Chico, quando ele começou a trazer os livros, né, escrever, ele assinava como Humberto de Campos. E olha que ele era uma pessoa, né, letrada, né? E a sua família começou o quê? A processar o Chico Xavier para ter direitos sobre os livros, direitos autorais sobre os livros, né? E aí gerou-se um processo, o Chico Xavier ganhou, mas a partir de um determinado momento ele começou a assinar como Irmão X, que é um pseudônimo, né? Então ele teve problemas com relação a essa questão. O tesouro de uma fé religiosa faz grande diferença desde que você abrace essa questão, né? Abraça os preceitos da sua religião. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Então a gente às vezes quer fazer o bem, né, com a intenção de tentar satisfazer todo mundo, não dá, né? Convença de que você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, ou seja, a gente infelizmente não tem simpatias por todos, né? Existem pessoas que não nos são muito simpáticas, mas da mesma forma complementa ele aqui, ó. Há muita gente que suporta você com muito esforço, né? Então a gente não vai não se achar a última bolacha do pacote, né? E continua mencionando para que trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente das mágoas. A morte lhe oferecerá o cartão de visita, impondo-lhe o conhecimento de tudo aquilo que, por agora, não posso dizer, né? Porque não existem elementos análogos que nos poderiam trazer essa... Bom, vamos ver então rapidinho o caso do Dimas, está lá no livro Obreiros da Vida Eterna. Toda a série André Luiz, ela devassa o plano espiritual, trazendo N situações de desencarnes dos mais variados tipos. Então, qualquer curiosidade que tenham a respeito do tema, está lá nas obras do André Luiz, né? Então nós vamos ver as equipes especializadas. No livro Nosso Lar, o André Luiz está internado numa colônia espiritual, Nosso Lar, né? E o Lísias menciona para ele que só naquela ala do hospital existem mais de 1000 pessoas em recuperação. E aquilo é um dos prédios do complexo hospitalar do Nosso Lar. Um dos prédios. A gente tem que ter uma noção clara, e isso tem que ficar, né, bastante claro para a gente, porque na nossa vida aqui, a gente sabe que a nossa sociedade, né, nós temos ainda hospitais públicos, né, mas existem países que nem isso tem, né? Mas os nossos hospitais não funcionam de acordo, né, não atendem à demanda, né? Muitas vezes estamos passando dificuldades muitas pessoas passam dificuldade com relação a esses atendimentos. Só que no plano espiritual, as coisas são muito mais organizadas. Então, assim, estamos tendo uma pandemia e está desencarnando milhões de pessoas. Vocês acham que está tendo correria para fazer hospital de campanha? Eles já se prepararam para isso há muito tempo atrás. Há aumento na quantidade de trabalho a ser feito? Sim, mas eles já estão se preparando há muito tempo, porque eles sabem antecipadamente a quantidade de espíritos que vão desencarnar em função desse processo, desse período que nós estamos vivenciando. Então, não existe desorganização no plano espiritual no sentido de alguém vai ficar desassistido, né?
Ele merece ter assistência, mas não tem como dar assistência porque a gente está tudo ocupado aqui. Não existe isso. Não existe isso, né? Existe uma organização muito clara sobre os atendimentos e os processos de desligamento. Então, vamos lá para o caso Dimas, né? A primeira etapa do processo, que é a preparação, nós vamos ver que ali o Dimas está sendo assistido pela sua esposa. O Dimas está num processo já avançado de desligamento, né? O corpo já está praticamente quase morto, né? Os órgãos já estão em colapso, né? Os rins não funcionam mais, enfim. O André Luiz descreve a situação física dele, né? Que ele já está, chegou um momento, né? Não é uma hora específica, mas chegou o momento de fazer o desligamento dele. E a esposa, muito preocupada, porque não queria, obviamente, que ele partisse, está ali ao pé da cama insistindo para que ele fique, né? E está ali há dias, né? E o que acontece nesse momento? Eles explicam que é como se a pessoa estivesse tecendo, né, fios magnéticos que atrapalham nesse processo de desligamento. Então, o fato dela estar ali, né, não querendo que ele parta, ela acaba tecendo fios magnéticos. Aqui está no desenho como se fosse uma rede, né, que faz com que ele fique preso ali àquela questão. Então, o primeiro passo é remover a nossa amiga, né? E como é que eles fazem isso? E aí é o que muita gente já conhece, é a chamada melhora da morte, né? A pessoa está lá num processo já quase desencarnando e, de repente, melhora, fica boa. Aí todo mundo relaxa, vai para casa e, de repente, é feito o processo de desligamento do companheiro. Por quê? Além dela também estar cansada, né? Dimas, então, recebe uma carga energética, né? Recebe passes magnéticos e ele tem uma melhora. E essa melhora, ele consegue conversar com a esposa. Olha, eu estou bem melhor e tal, pode ir para casa descansar. E ela, de fato, estava muito cansada. E ela, então, se retira. E é nesse momento, então, que eles começam o processo de desligamento do Dimas. Dimas, então, começa a ser desligado. São 3 personagens que aparecem aqui fazendo o processo de desligamento dele. Quem está na cabeceira ali, como nós acabamos de estudar, é a mãe do Dimas, que já havia desencarnado há muito tempo. Então, é ela que está ali ajudando também nesse processo. Então, existem os trabalhadores especializados em fazer esse tipo de serviço. Então, nós temos ali eu esqueci o nome do padre, né? É um padre desencarnado. Do lado de cá, nós temos o André Luiz, e eles estão ali fazendo o desligamento do Dimas. Começa o processo, e esse desligamento é feito parcial. Então, como eu disse, o desligamento ele pode decorrer 1, 2 dias, 3, depende do seu modo de vida também, né? De como você viveu. Então, Dimas está parcialmente desligado, só existe o fio, que é o chamado cordão de prata, né? Que fica ali prendendo o perispírito, né? Que está sendo desligado gradativamente do corpo já inerte do Dimas. No dia seguinte, o Dimas já já está no colo da mãe, né, que está ali cuidando dele, e os cuidados continuam, né? Existe toda uma rede de proteção para que não venha espíritos perturbadores, né, para causar confusão, enfim. Vocês podem estudar na obra que existem espíritos que fazem algazarra, que se aproveitam, né, daqueles que não têm uma moral muito elevada. No dia seguinte, então, essa equipe especializada faz o desligamento definitivo do Dimas, né? Corta o chamado cordão de prata, né? E Dimas, então, desperta, começa a tomar consciência, né? Dimas era uma pessoa de bem, ele poderia até ser classificado, né, como o próprio André Luiz conta na história, como sendo um suicida indireto, porque ele vivia praticamente de forma desregrada, mas que todo o desregramento relacionado ao trabalho que ele tinha era para fazer assistência às outras pessoas. Então, ele trabalhava muito e por isso que ele desgastou o corpo dele prematuramente, né? Porque ele não fazia muito e não se cuidava. Resumindo, era isso. No livro Voltei, Bezerra de Menezes, aqui de novo, né, esclarece que na maioria dos casos, não seria possível libertar os desencarnados tão apressadamente, que a rápida solução do problema liberatório dependia, em grande parte, da vida mental
e das ideias que se ligam o homem na experiência terrestre. A gente vai parar por aqui, porque eu acho que o nosso tempo já estourou, mas o assunto, como eu disse, é longo, vasto, cabe estudo, né? E é óbvio que vão ficar muitas dúvidas, mas que gradativamente essas respostas vocês vão encontrar nessa literatura espírita. Muito obrigado por tudo, por todos, e vamos em frente.